Sejam bem-vindos a mais um painel de Digital Leader do IDC Futurescape 2021, desta vez para discutir o tema Future of Trust. Connosco vamos ter António Gameiro Marques, Diretor-Geral do Gabinete Nacional de Segurança, vamos ter Paulo Muniz, que é o Diretor de Information Security and IT Risk da EDP Energias Portugal, Carlos Moura, CIO do Banco de Portugal e o Manuel Bento, CEO da Euronext Technologies. Muito obrigado aos quatro por estarem aqui presentes. Vamos aqui debater um pouco em torno daquilo que tem sido uma mudança de nomenclatura da IDC dos últimos tempos, que é deixar de falar de segurança, mas falando cada vez mais de segurança, não é? Ou seja, nós começámos a falar desta temática do Future of Trust, essencialmente para passar duas mensagens importantes. A primeira, a preocupação de integração temática, nomeadamente os temas do risco, da segurança, da conformidade, e depois entrando até por caminhos de ética, responsabilidade social e privacidade. E por outro lado, para dar uma discussão que não é uma discussão eminentemente técnica, mas que liga cada vez mais o tema dos riscos relacionados com o digital a um impacto na própria reputação da organização. E talvez começasse precisamente por aí, ou seja, um dos predictions que nós temos no Future of Trust deste ano tem a ver precisamente com esta noção de responsabilidade social, o que transporta o tema da segurança já não para a cave, não é, onde a discutimos há muitos anos, mas cada vez mais para o board, cada vez mais para o topo da organização. É a organização que está em causa. O Gabinete Nacional de Segurança e o Centro Nacional de Segurança ainda estão super isto tudo, que olham para a sociedade como um todo. Como é que tem vindo a ser esta transição da própria sociedade a entender que isto já não é só para alguns o tema da segurança, é um tema que afeta a sociedade em geral? Obrigado, Bruno. Obrigado à IDC por me convidar para estar neste painel. A transição tem sido lenta. Porque a maior parte das organizações, e vemos uma evolução positiva, mas a maior parte das organizações, ou algumas ainda olham para isto no sentido clássico do termo, não é? Ou seja, centrado na tecnologia, centrado no ferro, como nós costumamos dizer. No entanto, o nosso discurso tem sido no sentido de desconstruir isso, e aliás é nessa lógica que abordamos o tema nas diversas componentes e o Bruno e a IDC têm sido nossos parceiros. É só lembrar-nos do último C10, onde o primeiro dia foi dedicado a comportamentos. E o segundo, a tecnologia e inovação, o terceiro, riscos e conflitos. Falámos de ética e de direito, o impacto disto na economia. Portanto, nós transmitimos e tentamos transmitir esta visão. Mas não importa só transmitir essa visão, importa fazê-lo de forma perseverante e sustentada, porque, como todos nós sabemos, a confiança é algo que se constrói devagarinho e é algo que é recíproco. Eu entrego uma percepção de confiança e a entidade com quem estou a interagir também a percebe certamente de uma maneira diferente daquela que eu estou a transmitir. E eu estou convicto que a própria União Europeia tem isso na agenda, não fora o grande projeto que a União Europeia tem na área da certificação dos dispositivos, serviços e sistemas na área da cibersegurança, mas nós no Gabinete Nacional de Segurança também o temos feito junto a grandes produtores de tecnologia no nosso país, no sentido de verificar a compliance mais no foco da tramitação de informação classificada, mas temos-o feito também numa lógica de transmitir confiança e ajudar as empresas a transmitir essa confiança aos seus clientes e aos públicos de interesse em geral. Ou seja, muda muito daquilo que é muitas vezes a exposição que as organizações têm. E a EDP quase que cumpre todos os requisitos, não é? Grande organização, infraestruturas críticas. E ao longo dos anos este tema tem ganho muito maior importância internamente e o Paulo está no centro deste tema. Como é que esta vossa visibilidade sobre o que é que se passa lá fora? Porque muitas vezes estamos a falar para organizações que continuam a achar que isto vale a pena tirar selfies com tubarões, não é? Ou seja, não tem percepção do risco. E vocês conhecem a realidade hoje do que é que se passa lá fora. O que é que isto tem, o que é que aconteceu durante esta pandemia, como é que isto está a evoluir, como é que uma organização como a EDP também pode ajudar o ecossistema de alguma forma a evoluir nas boas práticas, a não haver umas melhor preparadas que outras, que no final do dia acabam por não ter um ecossistema seguro?
Bem, obrigado, Bruno, pelo convite, obrigado à EDC, aos meus colegas de painel, sempre um prazer estar aqui com muitas caras conhecidas. É assim, vamos lá ver, a EDP, portanto, para já a confiança, o tema da confiança, não se esgota, como temos falado e como foi aqui abordado já, portanto, no tema da cibersegurança, não é? Portanto, ou seja, a cibersegurança, aliás, eu vejo a questão, portanto, da confiança digital, que a confiança é essencial para o desenvolvimento das sociedades, sempre foi, e agora ela aparece mais num sítio onde nós não estamos habituados a vê-la, que é no ciberespaço. E às vezes esta velocidade que a confiança demora, como estava aqui o Almirante a dizer, que demora a conquistar, não sei se temos esse tempo todo. E temos aqui uma rush hour aqui para conseguir mudar aqui alguma forma e dar esta percepção de confiança, portanto, aos cidadãos, à sociedade e aos clientes. Portanto, o nosso caso, portanto, a parte da cibersegurança, já há muito tempo que ela, portanto, é um dos pilares, não é? Que ela era muito, já vem sendo trabalhada há muito tempo. E isso vem da nossa consciência de que a cibersegurança para nós tem quase uma missão de soberania nacional, porque assim, num ciberespaço não se pode mais aplicar aquelas ideias da defesa que nós temos no mundo convencional, ainda que nós temos sempre, ao longo da história, um papel, quer as empresas como os cidadãos, têm sempre um papel na segurança e na defesa, mas por excelência agora no ciberespaço é muito mais premente a necessidade destas empresas que operam infraestruturas críticas assegurarem, portanto, toda esta segurança para a sociedade, de forma que nós possamos, cidadãos e clientes, ter a certeza que ali está um serviço que é essencial para a sociedade, que é a geração e a distribuição de energia, e que ela não vai falhar. Mas depois temos os outros aspectos, que é, por exemplo, a adoção da tecnologia, portanto, já para processos de decisão, com o Analytics, o Machine Learning, portanto, e aqui entramos numa vertente que, na minha perspectiva, é uma vertente que já toca às questões de transparência, responsabilidade social e ética. E também aqui, portanto, nós temos que começar a trabalhar em alguns temas e estamos aqui também numa senda, portanto, numa procura de fazer com que a tecnologia seja mais humana, ou seja, ela seja mais virada para o aspecto humano e que tenha em atenção os valores e os direitos que nós temos como cidadãos e como cidadãos das sociedades democráticas em que vivemos. E finalmente... A preocupação de adaptar a resposta àquilo que está a ser a força do ataque, não é? Exatamente. Ou seja, ao trabalhar essas tecnologias, é que do outro lado está quem também esteja a atacar com essas tecnologias. Exatamente, claramente. E depois vem a parte também da proteção, portanto, eu estou aqui a falar um pouco destas três vertentes, porque estavas a perguntar como é que víamos esta perspectiva, tendo em conta lá fora. Depois a parte da proteção também da informação, não é? Que é específica, podia-se dizer que é uma parte específica do compliance, mas a proteção da informação também é algo que nós temos investido bastante, portanto, e já estamos a fazê-lo há mais de um par de anos, porque a aplicação foi em 2018 do GDPR, mas já vinha sendo trabalhada antes, preparada antes, portanto, e queremos ver, portanto, aqui como queremos dar este shift em relação àquilo que se vê normalmente como uma coisa cinzenta, queremos transformar estas ideias, portanto, quer da parte da responsabilidade social, quer da parte da cibersegurança, quer da proteção de dados, como enablers do negócio e não propriamente como algo que temos que carregar e como seja um peso para as nossas operações e que nos causa muito... Não, a ideia é transformar isto como um fator diferenciador e é esse fator diferenciador que é dar a confiança, portanto, ao cidadão e ao cliente e cidadão, porque, no fundo, por começar por quem não tem mais relação direta, mas à sociedade em geral, portanto, que esta confiança digital se baseia nestes três fatores que eu falei. Portanto, e é muito isso que vemos e temos trabalhado, porque já posteriormente temos também envolvidos com o grupo, com o World Economic Forum, onde também trabalha desses temas, também com a OCDE, também os nossos próprios índices de sustentabilidade que nós temos na organização, portanto, já vêm a ferir questões como, por exemplo, a proteção de dados, não é? Portanto, os ratings procuram ratings de segurança, também vêm à procura se os algoritmos são documentados ou não são documentados, se têm impacto, portanto, tudo o que desenvolvemos tem impacto na sustentabilidade, portanto, a tal responsabilidade social, portanto, com base nestes três pilares que eu falei, portanto, é como temos vindo a trabalhar. Visão integrada. Visão integrada. Muito bem. Ou seja, esta questão da confiança e o demora a conquistar, eu diria que também o outro lado é que depois é muito rápido às vezes a perder e é esse medo que leva muitas vezes as organizações a evoluir. Carlos, do lado do Banco de Portugal, o Banco de Portugal é uma entidade também central no sistema financeiro, tem uma dimensão que é garantir que o sistema financeiro adota estas práticas, mas da tua parte é garantir que também não se está só a fazer recomendações que depois não se implementa. E tu estás do lado de dentro. Como é que o próprio Banco de Portugal também se tem transformado ele próprio para poder recomendar, mas seguir ele próprio também estas boas práticas? Olá Bruno, obrigado pelo convite, obrigado à EDC também por convidar o Banco de Portugal e é um prazer estar com os colegas de painel
a discutir este tema bastante relevante. Bem, como foi dito, realmente o Banco de Portugal tem realmente um conjunto de responsabilidades fulcrais na estabilidade do sistema financeiro, no sistema bancário e na economia. Obviamente que dessas capacidades ou dessas atividades que são fulcrais, uma das que nós podemos destacar tem a ver com a implementação da política monetária, que neste momento, devido à crise económica que ultrapassamos, tem esta capacidade de entrega de liquidez no sistema bancário, mas há um conjunto de outras responsabilidades que o Banco de Portugal tem que, de alguma maneira, contribuem para a confiança da sociedade no sistema financeiro. Desde já a supervisão prudencial, que é levada a cabo, que é uma das responsabilidades também do Banco de Portugal, a supervisão comportamental, numa lógica de monitorizar e recomendar comportamentos em toda a linha, nomeadamente também na área da cibersegurança. Obviamente que também temos responsabilidades na componente da monitorização e desenvolvimento de sistemas de pagamentos, ou seja, isto era um tópico que realmente, do ponto de vista da confiança, poderíamos ter aqui esse ângulo de análise. Mas, tendo em linha de conta as responsabilidades que tenho no Banco de Portugal, no Departamento de Sistemas e Tecnologias de Informação, o que eu gostava de partilhar, e indo um pouco à pergunta que fizeste, é a forma como o Banco tem vindo a desenvolver um pouco este projeto de transformação, sempre criando laços de confiança com os departamentos e pautando a nossa atuação com uma correta gestão do risco na adoção dessa modernização. Em 2016 nós estabelecemos um programa bastante ambicioso de modernização do banco. Esse programa tem dois grandes eixos, um focado na componente mais tecnológica e outro focado na área da estratégia dos dados. No âmbito da modernidade tecnológica foi um projeto bastante complexo, bastante ambicioso, que de alguma maneira estamos a terminar este ciclo, que contemplou várias entregas de capacidades ao banco. Desde a área da transformação de toda a nossa política de produtividade e colaboração, desde a área da modernização do nosso posto de trabalho, desde a área da nossa transformação de data center e adoção de cloud, no desenvolvimento de inovação e até na componente da segurança e compliance, da forma como desenvolvemos os nossos projetos. E o que eu gostava aqui de partilhar é a forma que toda esta adoção de tecnologia que o banco tem vindo a fazer e a modernização que tem vindo a fazer está a gerar um conjunto de instrumentos que neste momento de transição são fundamentais, mas terminada esta fase de transição, porque eu acredito que um dia a transição digital vai terminar e entramos numa lógica de by default estaremos no conceito digital e estes instrumentos ficam de forma sustentada para o futuro. E que instrumentos são esses? Nós desenvolvemos uma política em parceria com o Departamento de Gestão de Risco e o Departamento Jurídico da adoção de cloud, onde obviamente seguimos aqui as boas práticas enumeradas pela EBA e também guidelines ao nível do Eurosistema, portanto dando confiança dessa adoção, passos prudentes nessa adoção. Desenvolvemos uma metodologia de framework de mobilidade, tendo em linha de conta com as várias características em termos da mobilidade. Portanto, outro instrumento que geramos do ponto de vista de gerar confiança. Ao nível da cibersegurança, nos últimos anos fizemos um grande investimento, quer do ponto de vista da organização, de processos e até de investimento. E não queria também de sublinhar que o investimento em cibersegurança é um aspecto que cada vez mais tem que subir ao nível do Conselho de Administração e tornar isso como não como uma despesa, mas como um investimento que deve ser feito em toda a indústria. O setor financeiro também é exemplo disso e, portanto, diria que ao nível daquilo que é na nossa preocupação de transformar com prudência, com segurança, temos vindo a acautelar todos esses aspectos que foram referidos no início da tua intervenção, do ponto de vista do risco, do ponto de vista da cibersegurança, do ponto de vista do compliance. Do que diz respeito à gestão da informação, só para dando nota de um aspecto que também acho relevante partilhar a experiência que o banco tem desenvolvido. Nós fizemos uma aposta muito grande naquilo que tem a ver com a estratégia de dados, estratégia de informação do banco, ser com uma forte preocupação ao nível da segurança, ao nível do governo, da forma como gerimos todo este capítulo e, portanto, dando nota de que tudo isto está a ser feito de forma muito integrada, de forma muito informada e sempre com uma articulação forte com as várias linhas de defesa do Banco de Portugal e, portanto, a concepção de toda qualquer ideia é feita de forma prudente, tendo sempre em linha... Está muito associada à fundamentação e não só à invenção e inovação pela sempre inovação. Uma decisão bastante informada e com bastante proximidade por todos os elementos ativos no banco. Referiste aí o ter subido o tema, já ter subido ao nível do CEO. Muito destes temas que estamos aqui a falar já não são técnicos, são da organização. E o Manuel, sendo CEO, pode-nos dar também essa perspectiva. De forma é que estes temas hoje já não são o tema de alguém, mas são o tema de toda a organização. E como é que, ao nível do CEO, estas preocupações já estão bem agregadas, estes temas já são bem lidados e muitas vezes no passado fazia-se quase
quase por pelouros, não é? O teu pelour, como é que isto já não é pelour de ninguém e já está na cabeça do CEO todos os dias? Bem, antes de mais, obrigado à EDC e obrigado a ti, Bruno, pelo convite. É sempre um prazer estar com um painel tão ilustre aqui representado. Relativamente a essa questão, a componente de cibersegurança e a componente de trust, ou de confiança, é um tema do dia-a-dia, ou seja, está nos boards, está no board que eu represento cá em Portugal e está no board do grupo Euronext. Portanto, é um tema que está sempre presente e é um tema em que faz parte da agenda, digamos assim, dos boards, sem sombra de dúvida. E um aspecto fundamental é o seguinte, ou seja, se não houver confiança, digamos assim, dos nossos clientes em nós, porque é que hão de fazer negócio connosco? E tanto em nós, que somos uma entidade do setor financeiro, tal como em qualquer outro negócio. Se não houver uma confiança, digamos assim, do utilizador final ou do cliente final nos nossos serviços, isso não vai acontecer. E como é que isto se faz numa empresa como a nossa? Portanto, existem três vetores essenciais. Portanto, existimos nós, que somos uma infraestrutura de mercado, existem os clientes que trabalham connosco no dia-a-dia para fazerem as suas transações e fazer o seu negócio, digamos assim, e temos o papel da regulação, que também nos dá a confiança e dá a confiança ao ecossistema e impõe regras e verifica essas regras que as coisas são cumpridas. Fazendo a analogia, por exemplo, que é um tema que está muito, infelizmente, no nosso dia-a-dia, porque é que nós confiamos nas vacinas? Porque há alguém que as produz, há empresas por trás disso com pessoas competentes para o fazerem, porque há um regulador que verifica os processos e verifica, digamos assim, o resultado dessas vacinas e com isso mesmo são colocadas no mercado. Para nós, e no nosso caso no setor financeiro, não é muito diferente. Ou seja, nós temos que ter compliance, temos que ter processos, temos que ter um conjunto de regras que temos que ter, e melhores práticas, obviamente, e temos que dar a garantia aos reguladores que estamos a aplicar na prática e que efetivamente faz parte do nosso dia-a-dia. E obviamente, o estar na agenda do board é fundamental, porque se não estiver na agenda do board não vai haver capacidade para acontecer, não vai haver budget, não vai haver ações concretas, não vai haver priorização de projetos nestas áreas. Portanto, uma das questões que muitas vezes escuto no mercado financeiro ou no setor financeiro é esta quase fadiga regulatória, não é? De que forma é que esta fadiga hoje já não é só conformidade pela conformidade, mas se entende que é algo que faz mesmo sentido? Vocês têm essa perspectiva? Nós temos essa perspectiva. Vemos isso mais como uma colaboração, digamos assim. Não é uma imposição ou algo que só temos que cumprir. Portanto, nós temos processos, no dia-a-dia, mensalmente, reunimos com reguladores e temos todo o compliance, digamos assim, regulatório, e existe uma discussão, digamos assim, com reguladores porque eles fazem parte deste ecossistema e, portanto, há aqui uma colaboração estreita com a regulação. Porque nos últimos anos tem-se falado muito destes temas, às vezes por esta pressão, porque alguém manda, não é? E a organização depois acaba por não embeber isso. Portanto, esta quase não é autorregulação, mas o ecossistema se preocupar. Só aqui misturando os temas, no caso da EDP, até pela sua dimensão, esta pressão já se deve fazer nos seus parceiros, ou seja, hoje um parceiro para estar no ecossistema EDP, ele próprio já se sente pressionado a ter práticas, não diria ao nível de sofisticação, mas baselines de segurança que a própria EDP diz, porque o que aconteça a um parceiro, acontece à EDP. Claro. Portanto, hoje alguém adotar estas práticas é uma necessidade básica de negócio. Como é que a EDP cultiva também por sua vontade estes temas? Sim, é assim, pronto, o risco que tu falaste, Bruno, é um risco que é cada vez mais discutido, que é o da supply chain, né? Portanto, e que a NIS 2, em princípio, vai abordar de uma forma muito mais acutilante, por assim dizer. Portanto, e o que nós fazemos, portanto, ainda não há, portanto, não existe, né, em termos de cyber, né, uma regulação que obrigue que as suas contratações obedeçam a um certo carimbo, por assim dizer, uma certificação, mas nós exigimos isto, portanto, há umas best practices, portanto, nos contratos que fazemos com os prestadores de serviço. E fazemos também due diligence, portanto, que vai um bocadinho até mais além do que os aspectos de cyber, né, que estava aqui a focar muito a resposta nestes aspectos, mas também fazemos due diligence, porque há outras questões a ter em conta no que diz respeito à cadeia de fornecimento, mas aqui o objetivo é deixar de fazer com que isto, eu acho que o objetivo de todos nós é deixar que isto seja uma obrigação, mas com alguns fornecedores, e repara uma coisa, uma empresa para cumprir com alguns requisitos de segurança que eu lhe coloque, se ela tiver uma dimensão pequena, à partida está a ser prejudicada em termos de competição com outras que já têm isto muito mais oleado e muito mais, diria, montado para poder apresentar uma proposta. Portanto, há aqui ainda um desequilíbrio
que, ou seja, transforma a ideia de uma empresa, portanto, de um competidor, estar a colocar cibersegurança ou melhores práticas nos seus serviços que está a querer prestar uma empresa que tem um alcance como a nossa, portanto, nas infraestruturas críticas de Portugal e não só, nos países onde opera, portanto, está-se ali a colocar um peso que essas empresas ainda sentem como um peso. O que o grande desafio, o nosso objetivo de todos, não é? Como trabalhamos no cyber, é que fazer com que isto seja natural, em que as empresas entendam aquilo, como eu estava a dizer, que esteja no ADN, que seja o fator que está lá e que é diferenciador e que lhes dá vantagem no mercado. Ou seja, é quase como eu agora ir como já fazemos, por exemplo, a minha esposa faz mais disto do que eu, mas quando vai ao supermercado e vê se os produtos respeitam toda a cadeia de fornecimento, o produtor, se é ecológico, etc. Eu, por acaso, confesso que sou um bocadinho by the book, pego naquilo e meto no cesto, mas ela faz estas coisas, mas ainda me vou corrigir um dia. Portanto, e aqui o cyber tem que ser assim, não é? Ou seja, nós temos que exigir, não é, que estas coisas aconteçam para que depois, naturalmente, emerja do mercado, portanto, a cibersegurança de uma forma simples. Eu, pelo menos, tenho esta ideia de... Por isso, este tema visto numa escala, ou seja, hoje pode estar a limitar organizações de fazerem negócio. Exatamente. Até por questões de talento e falta de acesso a plataformas, porque esta ideia de que todas as organizações têm que ter uma infraestrutura é impossível, não há recursos, não há talentos. Claro. Como é que de uma visão mais pública se deveria conseguir garantir estas plataformas mínimas a todas as entidades, para que não estejam precisamente ou a inventar ou a ficar de fora daquilo que é o seu negócio? Como é que é esta visão? Bruno, eu já vou tentar responder essa pergunta, mas deixe-me só pegar aqui numa ideia força que o Paulo falou, que é a seguinte: eu estou convencido, e nas vossas predições há uma delas, que eu não me recordo qual é o número, mas que aponta isso, é que eu estou convencido que dentro de pouco tempo serão as próprias sociedades, os próprios cidadãos, que, da mesma maneira que procuram comprar coisas que sejam mais eco-friendly, que têm preocupações com o ambiente e tudo mais, vão também progressivamente adquirir produtos e serviços que tenham, que mostrem evidências dessa confiança que foi colocada na sua produção. E nessa lógica, o Plano de Ação da Transição Digital, que, como sabem, é um programa liderado pela Secretaria de Estado da Transição Digital e no qual nós participamos, tem como ação criar um selo digital em Portugal. E esse selo digital vai ter 4 componentes. A componente da sustentabilidade, a componente da segurança da informação, da compliance com a proteção de dados pessoais e uma 4ª componente, a vertente da acessibilidade. E esse selo digital terá 3 níveis: o nível prata, ouro e platina. E cada uma destas 4 componentes vai contribuir para esse selo digital, para esse rating, digamos assim. Na componente que nos diz respeito, nós vemos 3 declinações, digamos assim, dessa componente da segurança da informação, sendo que uma delas, e aquela que primeiro vai entrar, é a da cibersegurança, usando precisamente o roteiro para a maturidade em cibersegurança que o Centro já publicou há 1 ano e meio e que é uma boa ferramenta com o Cyber Checkup para que o C-Level precisamente afira em que nível de maturidade é que está e depois defina o caminho a seguir. E portanto, estamos convencidos que com a progressão desse selo digital haverá evidências para os clientes, para os compradores, para as pessoas em geral, e vão elas próprias, por via da autorregulação, decidir: eu quero este produto em detrimento daquele, eu sei que ele é mais caro, mas o ambiente onde eu vou utilizar é mais exigente e, portanto, eu vou preferi-lo em detrimento de um outro que nem sei qual é a confiança que ele me dá nessa área. Não. Em relação à sua segunda pergunta, portanto, essa heterogeneidade do nosso sistema de pequenas e médias empresas, não é? O que é que nós, em articulação com os agentes económicos, preconizamos?
as grandes empresas, como a EDP, como a Galp, como o Banco de Portugal, como, enfim, entidades, grandes entidades, como a Euronext, têm essa própria capacidade intrínseca, não é, de o fazer. Agora, todo o remanescente das empresas, o que nós preconizamos é que as associações empresariais têm aqui um papel, que, no nosso entendimento, muito importante a fazer, e podem eles ser esses provedores, digamos assim, de serviços de confiança que contratariam com entidades vocacionadas para esse efeito, que depois as empresas, função do risco do seu negócio, contratariam por uma fee que seria muito menor do que elas próprias, caso mesmo tivessem capacidade financeira para o fazer, o fizessem. Mas há também que ultrapassar uma coisa que disse e com a qual eu me revejo completamente, é que o Banco de Portugal, que é uma entidade madura nesta e noutras áreas, entende estas questões como um investimento e não como uma despesa, mas infelizmente isso ainda não é a realidade. Isso ainda não é a realidade. Eu recordo-me que há 2 anos, cerca de 2 anos, neste próprio edifício, lá em cima, a Microsoft organizou um debate também parecido com este, e uma das pessoas que lá estava, eu acho que lá também estava nesse debate, uma das pessoas dizia, e de um setor que é bastante, enfim, bastante particular, sobretudo nos momentos em que nós estamos a viver, continuava a afirmar que estas questões eram autêntico desperdício de dinheiro, não eram um investimento. Eu tentei contra-argumentar, estamos a falar há 2 anos, eu estou convencido que desde essa altura já houve alguma evolução, alguma evolução, quanto mais não seja pelo contexto, não é? Pelo contexto que vivemos desde março do ano passado, mas é uma dificuldade. Nós temos projetos inscritos no PRR, no Programa de Recuperação e Resiliência, que endereçam precisamente isso. Mas eu posso dizer ao Bruno que, fruto do 10i 2020, e como saberão é aquele relatório que a União Europeia publica todos os anos, um dos fatores que mais decrementa, que mais diminui o nosso rating nos 27 ou 26, não é, da União Europeia, é precisamente o nível de conhecimento digital que a sociedade tem em particular. E, portanto, há um investimento forte nessa área, com programas como o Upskill, o Portugal Digital tem também, os nossos cursos irão dentro de... Enfim, estamos a trabalhar com a ANCAP através do Portugal Digital para os certificar, para que a população em geral que precisa de fazer formação para evoluir na sua carreira possa fazer os cursos e assim ter créditos para eles evoluírem ou para eles poderem evoluir. E, portanto, a concentração ou o enfoque na formação das pessoas é, no nosso entendimento, absolutamente estratégico. Absolutamente estratégico. Esta questão de, no passado havia muito, não é preciso, não faz falta. O momento do Covid trouxe-nos, pelo menos com a questão do trabalho e a deslocação do trabalho, a queda de muitos destes mitos, não é? Ou seja, de que forma é que no Banco de Portugal, já havendo este esforço da vossa parte de transição, de explicar às pessoas, porque estava a explicar um bocadinho, vai acontecer, neste momento aconteceu, não é? Toda a gente foi para casa, toda a gente percebeu que eram preciso novas ferramentas, não só para o trabalho, mas a noção de que aquela proteção dentro do edifício teve que ser alargada a todas as casas. Como é que isto teve um impacto na organização e como é que tu sentes atualmente, só este ano fez uma mudança nas atitudes ou na forma como as pessoas veem estes temas? Muito bem, Bruno. Antes de responder e de forma um pouco mais objetiva à forma como o Banco de Portugal reagiu a esta resposta à pandemia, nomeadamente no que diz respeito à nossa a atuação interna dos nossos colaboradores, só pegando aqui no aspecto que se referiu atrás sobre o selo que se pode colocar na tecnologia, e gostava só de fazer aqui uma reflexão e uma alerta que provavelmente alguns dos que estão a assistir a este evento poderão eventualmente ter essa mesma linha de raciocínio, que é que no momento em que nós estamos a viver desta transformação, somos de alguma maneira entusiasmados pela adoção da tecnologia e, portanto, de alguma maneira a paixão pela tecnologia às vezes sobrepõe-se à paixão por aquilo que é a necessidade de negócio e, portanto, às vezes fazemos uma adoção da tecnologia sem realmente percebermos o motivo pelo qual ela, que resultados é que vai endereçar, qual o porquê daquela necessidade. E, portanto, fica aqui um alerta
alerta, porque do ponto de vista da forma como a transformação digital nas organizações está a ser feita, perceber que a tecnologia que nós estamos a utilizar realmente endereça uma necessidade de negócio e, por vezes, não estamos a trazer tecnologia para dentro do nosso ecossistema, que até pode trazer esse selo do ponto de vista da confiança, mas que realmente, do ponto de vista do nosso dia-a-dia, ainda não é aquela que está a ser utilizada com maior necessidade do ponto de vista de negócio. E, portanto, esta é uma variável que nós, do ponto de vista da confiança e do ponto de vista da forma como os nossos departamentos internos adotam a tecnologia, temos que ter algum controle nessa adoção. Aquilo que nós no Banco de Portugal temos vindo a fazer, e no que diz respeito à resposta à pandemia, fruto deste trabalho de modernização que fizemos nos últimos anos, é verdade que foi uma aceleração. Durante muito tempo nós não tínhamos um hábito de teletrabalho em contínuo como estamos a ter. Em poucos dias colocamos toda a organização em modo teletrabalho e tivemos que monitorizar de forma muito crescente aquilo que são as atividades de acesso a aplicações críticas, acesso a aplicações da área da política monetária, de pagamentos, para garantir que tivemos uma preocupação adicional da forma como os controlos, quer do ponto de vista de negócio, quer do ponto de vista de tecnologia, eram assegurados para garantir essa resiliência. Mas, objetivamente, uma preocupação que nós tivemos sempre foi, quando adotamos estas ferramentas de produtividade e colaboração, foi fazer sempre isto de forma muito articulada com o nosso departamento de gestão de risco, com o nosso departamento de proteção carregado a proteção de dados e, portanto, esta decisão que nós hoje estamos a beneficiar de uma decisão que em 2018 começamos a conceber e, portanto, em 2018 fizemos um assessment de tecnologia, mitigamos os riscos que tinham que ser mitigados, fizemos uma decisão completamente informada para que hoje, 2021 e o ano passado, 2020, possamos tirar partido das soluções que temos de produtividade, de colaboração, de videoconferência, que todos hoje sentimos que no dia-a-dia são fundamentais para esta resposta. E, portanto, acho que nesse aspecto o Banco de Portugal tem feito uma preocupação de combinar essas variáveis, que também estão nas predictions do IDC, nomeadamente do ponto de vista da confiança, alavancada no risco, na cibersegurança, no compliance e na privacidade. E, portanto, isto não foi algo que nós aceleramos, não fizemos essa adoção de forma tempestiva ali no mês de março. Nós conseguimos responder com muita prudência, porque tinha sido feito um trabalho anterior, que começou em 2016, com a disseminação de mobilidade para toda a gente, com a entrega do mundo da mobilidade com laptops, com telemóveis, com uma política de mobilidade, com uma política de gestão de informação, com classificação da informação, com a possibilidade de nós termos rastreabilidade da forma como os acessos são controlados, termos o controle de riscos das ações, dos instrumentos de cloud que estamos a utilizar e, portanto, isto foi feito com algum tempo para que agora possamos tirar benefício da tecnologia. Uma das questões que continua a ser chave no Futurescape é a escassez de talento e a escassez de pessoas, como aqui estamos a falar. E acaba por já não se falar tanto disso diretamente, porque acabam por se referir mais as soluções que passam pela integração, ou seja, não há outra forma. Os talentos têm que estar integrados, os processos integrados, as plataformas integradas. A visão da Euronext Technologies já parte um bocadinho disso, ou seja, o talento tecnológico em geral, em particular do tema da cibersegurança, tem que estar concentrado. Ainda assim, para que todos percebam o quão difícil é recrutar e manter talento nesta área, quais são os principais desafios que vocês continuam a ver para que as organizações todas percebam que, se querem avançar, não conseguem recrutar, mas não é nada pessoal, não há pessoas, não há talento. Portanto, dando o vosso exemplo, são uma organização gigante que certamente tem desafios, o que é que destacaria? Bom, efetivamente há desafios na área de cibersegurança e não é só localizado em Portugal. Portanto, a escassez de talento é a nível europeu, ou seja, nós operamos em vários países, eu tenho em particular equipas em vários países e tentamos, no fundo, alargar todo o recrutamento a todos estes países para ver se conseguimos, digamos assim, mitigar um pouco o efeito da escassez, ou cá em Portugal especificamente, ou noutros dos países. Mas, efetivamente, o tema acho que é genérico, digamos assim, e não há uma receita, digamos assim, que há uma solução genérica para todo esse problema da escassez. O que é que nós temos vindo a apostar? Em programas de reskilling de algumas das equipas, ou seja, temos bons engenheiros cá em Portugal que não fizeram o seu início de carreira na área de cibersegurança e nós tentamos, digamos assim, transformá-los para as componentes mais de cibersegurança, no fundo na gestão dos equipamentos ativos de rede, nas partes todas de monitorização de cibersegurança, compliance, etc.
etc. E, portanto, esse programa já começou há algum tempo. Nós, basicamente, quando trouxemos para cá a operação da Euronext, começamos logo esse programa por causa que sentimos essa falta digamos assim, de recursos para cobrir as lacunas que nós tínhamos e temos tido algum sucesso. Outra das coisas que fazemos também é ir às universidades que têm, digamos, programas ou mestrados nas áreas de cibersegurança e vamos lá tentar buscar e recrutar trainees ou recém-licenciados e no fundo expô-los digamos assim, a esta componente toda da cibersegurança e uma empresa como a Euronext, multinacional, que está, digamos assim, exposta em N países e damos-lhe essa oportunidade de estar ali connosco e depois, obviamente, fazem a sua carreira na Euronext ou se decidirem ir para fora, portanto, fazem-no, mas, portanto, estamos a tentar integrar e trazer cada vez mais recursos para a área de cibersegurança, porque achamos que não só as universidades têm que cobrir, obviamente, essa questão, há uma questão de vocação das pessoas, mas também as empresas têm que fazer alguma coisa e nós estamos a fazer isso, efetivamente. E em termos até de quantidade, tem estado a conseguir dar resposta? Ou... Com dificuldade, como é evidente, não vamos dizer que é só estalar os dedos e os recursos aparecem no dia seguinte, portanto não acontece dessa forma e portanto temos que procurar, em alguns casos, e noutros casos temos que treinar e formar as pessoas para essas componentes. Porque uma das componentes hoje em dia de um FutureScape da EDC é que já não vem coisas assim, antigamente é que eram novidades, não é? Hoje em dia tem muito a ver com a adoção, ou seja, como é que as coisas que existem podem ser adotadas. Em particular o tema, por exemplo, da cloud, não é? Ou seja, o tema da cloud e dos serviços na cloud há de ser a tal plataforma cada vez mais usada, não pelos problemas da segurança, mas porque é uma forma centralizada de recursos. Se calhar só começava por ti, Carlos, esta visão de que as tecnologias, como tu referias e bem, não é pelas tecnologias, mas que há soluções que só se encontram em determinadas plataformas, não é? Ou seja, há coisas que se fazem com cloud que não podem ser feitas sem cloud. Portanto, como é que o banco também, como é que vocês conseguem promover esta emergência tecnológica, explicando que é a única forma, portanto, não vale a pena travestir a tecnologia e utilizar Excel para fazer umas alternativas. Portanto, como é que há vamos em frente e a tecnologia hoje já está madura? Como é que vocês lidam com essa mudança de mindset? Isso é uma questão é $1 milhão. Bem complexa no ambiente de confiança que queremos viver no ambiente do sistema financeiro. Mas eu diria que à medida que os anos têm vindo a passar, 2015, 2020, isso é muito significativo e provavelmente 2020, 2025 ainda vai ser mais significativo. Mas eu diria que aqui há duas características que eu acho que têm que ser desenvolvidas. Por um lado é que quando nós encontramos uma necessidade de negócio, e aquilo que eu referi há minutos, perceber o porquê de que nós temos uma necessidade, como é que e depois a seguir é que vamos identificar como essa necessidade fica resolvida. Esse como, por vezes, aparecem soluções baseadas em cloud que realmente aceleram a entrega da solução. E, por vezes, essa adoção do como baseado em cloud ou em soluções ou ofertas de cloud computing traz, obviamente, aquele enigma e aquela variável do ponto de vista das funcionalidades, se endereça tudo o que é necessário e do ponto de vista do risco, que variáveis adicionais nos adiciona à organização. E, portanto, o que nós no Banco de Portugal temos vindo a fazer, mais numa lógica do ponto de vista da organização interna, é aproximar a área do IT com a área de tecnologia. Nós criamos um laboratório de inovação dentro do nosso processo de inovação que tenta exatamente criar essa transparência do ponto de vista das funcionalidades e, dando um exemplo, nós fizemos alguns laboratórios no âmbito de blockchain e no âmbito de Natural Language Processing e de inteligência artificial, utilizamos alguns aceleradores do ponto de vista de ofertas de cloud, que neste momento estamos a avaliar a forma como poderíamos implementar essa framework de machine learning nos nossos projetos produtivos. Se me disseres assim, neste momento há um conjunto de sistemas de informação que podem ser reutilizados ou podem ser alavancados em soluções de cloud. Sim, passando da nossa framework de risco da adoção de cloud, há umas linhas vermelhas de que nós neste momento conseguimos neste momento assegurar que consegue utilizar a plataforma de cloud. E isto porquê? Porque também nas organizações a metodologia da adoção de risco tem que ser cada vez mais desenvolvida e eu acho que este processo de transformação digital está a fazer com que esta framework de risco seja amadurecida. Quando isto tudo terminar, a transição digital e sermos digital by default, estes instrumentos devem permanecer no nosso dia-a-dia e deverá existir dentro das organizações um conceito da política de aceitação de risco. E, por exemplo, no Banco de Portugal existe uma
frase na nossa política de aceitação de risco interna que diz respeito a atividades corporativas internas de modernização de processos internos, de modernização de processo de trabalho, a inovação tecnológica deve ser vista com atenção e devem ser dados passos de forma sustentada e segura do ponto de vista da segurança de uma decisão informada. Portanto, nós não temos aqui nenhuma decisão, não se pode usar cloud, nem se vai usar cloud de forma sem qualquer tipo de análise. Isto é uma gestão de risco, é uma gestão de perceber que dados workloads e que certas funções se geram algum risco ou se era um risco que não é aceitável para a organização, então fará sentido desenvolver essas competências internas. Se é um risco aceitável e há ações de mitigação que podem baixar o risco da chamada zona vermelha para a zona amarela ou então melhor para a zona verde, então devemos usar essa solução de cloud com ações de mitigação, baixando portanto o risco e ficando com o risco residual na zona aceitável. E não tenho dúvidas de que os desenvolvimentos das ofertas de cloud que nós vamos assistir nos próximos anos, na área da inteligência artificial, nomeadamente com os serviços cognitivos e de machine learning, obviamente que as organizações devem provavelmente tirar muito partido dessas abordagens, dessas soluções. Porque da minha parte, que falo com muitos tipos de organização, eu partilhava com vocês, eu continuo a ouvir organizações dizer que não vão para a cloud por causa de segurança e organizações, se calhar como a EDP, que diz que foi para a cloud por causa da segurança. Não, mas porque é um driver, ou seja, como é que... Não é o mito, é que há aqui um mito no meio, não é? Mas aqui o problema fulcral é a confiança, precisamente. Nós terminámos em outubro um processo que durou 15 meses de certificação de um conjunto de serviços de uma cloud, enfim, que está aí disponível no mercado, e fizemos-lo de forma com uma universidade portuguesa, tendo por base determinados protection profiles e andámos à procura em vários sítios, inspirámos-nos na NIST, inspirámos-nos no que a própria OTAN, a oração do Tratado do Atlântico Norte faz para usar a cloud para determinado nível de informação classificada, e concluímos o processo. Isso, para nós, também foi um processo de incremento da confiança, e já tivemos até uma reunião convosco sobre esse assunto. Portanto, fizemos-lo, aliás, num processo algo controverso, porque precisamente estávamos a ver o Gabinete Nacional de Segurança, foi a parte do gabinete, não do Centro Nacional de Cibersegurança que o fez, porque inclusivamente até pensávamos que não vamos esperar pelo processo de certificação da União Europeia para serviços cloud. E disse, não vou esperar, porque aprendo, ou melhor, não fui eu que aprendi, foi a minha equipa, dou conhecimento à própria Academia Portuguesa para o fazer, e no global Portugal fica mais capacitado para fazer isso. Quando vier o esquema da União Europeia, aí já sabemos, já temos mais potencial para dizer sim, não, talvez, e portanto já estamos mais preparados. Mas a adoção de cloud, e como o Bruno sabe e todos saberão, o próprio Estado publicou finalmente, não é, o estudo sobre a adoção da cloud para serviços governamentais. Aliás, amanhã a APDC vai fazer um evento sobre esse tema, e em boa hora o faz, porque nós lá, na minha organização, se o Estado adotar uma solução ou tiver uma solução compliant com um conjunto de controlos que são mais do que conhecidos, precisamente com base na adoção e na abordagem orientada ao risco, há serviços que eu tenho in-premises que eu não tenho problemas nenhuns. Não tenho problemas nenhuns em colocar nessa cloud, mas é que não. E aliás, é menos carga para a minha organização. Uma das predictions este ano fala precisamente desta ligação de segurança da cloud e segurança na cloud, porque os grandes providers de cloud
cloud vão agarrar também grande parte dos Managed Security Services relacionados com este tema, ou seja, esta noção de que as coisas não se separam uma da outra. Se pudesse destacar do que eu te referia, Paulo, perguntava das decisões da EDP que foram para a cloud por causa de segurança, não era o único tema, mas para esclarecer que há aspectos da organização que ganham com a cloud. O que é que destacarias? Bom, é assim, a parte da cloud por questões de segurança tem, para já, um bocadinho das palavras do Carlos, também para perceber uma coisa, é assim, nós estamos cloud by default, mas obviamente temos que perceber o contexto de utilização dos sistemas, não é? Portanto, um sistema operacional, não é? Um controle de uma infraestrutura física, portanto, não está dependente de um sistema, obviamente, da cloud, não é? Ele tem que estar ali com uma ligação direta, um cabo, por assim dizer, que transporta ali os bits e os bytes para fazer acionar determinado mecanismo. E isto aqui, para ser um bocadinho mais explícito, para instanciar, não está baseado em cloud, não é? Portanto, e não vai estar, pelo menos não estará. Obviamente que dentro da parte do IT, até mesmo para potenciar todas as vantagens que traz a cloud, portanto, temos esta ideia do cloud by default e este cloud by default, portanto, acontece nas 3 layers, por assim dizer, do infrastructure, o platform e o software as a service. Temos também modelos que já temos, negociados com o negócio, na perspectiva acordados, em que há mais autonomia para os negócios na sua gestão ou não, contudo há sempre requisitos, frameworks, portanto, que devem obedecer, mesmo que esse negócio tenha essa autonomia de cibersegurança, de contratuais, de proteção de dados, etc, etc. Portanto, agora, indo parando, isto era um enquadramento, indo parando à questão da segurança. Portanto, há 2 fatores. O primeiro é que eu acredito, nós acreditamos, mas eu acredito em particular, que, portanto, estes grandes provedores de cloud, obviamente, têm recursos que são imensos e capacidade de ter os melhores crânios e os melhores a trabalhar com eles. Certeza que nós não conseguimos pagar o mesmo que eles pagam a quem trabalha em cibersegurança. Têm as sinergias de terem muitos clientes e conseguirem, portanto, estas coisas trabalham-se com muitos dados, não é? Portanto, as questões de segurança, e eles têm essa vantagem, portanto, têm essa capacidade, têm dinheiro para investir na tecnologia e que lhes permite ter soluções de segurança, portanto, para proteger os nossos serviços. Já vou à segunda componente, depois os serviços deles para nós, mas para já a proteção de nós como utilizadores naqueles 3 layers, do infrastructure, do plataforma e o software, e acima de tudo eles fazem-no, mais uma vez, porque o negócio deles depende da confiança brutalmente, portanto, ela pode ser destruída rapidamente se houver um problema de segurança que coloque metade do mundo sem a plataforma do Teams, como aconteceu no outro dia, houve um problema qualquer de meia hora, ou que foi, teve aí foi exatamente, percebemos logo o impacto. Há quem diga, há seguradoras que dizem que um destes provedores grandes, se tiver um impacto durante uns dias ou 2, pode ter tanto financeiro, podemos ter um prejuízo financeiro idêntico a quase à pandemia que estamos a viver. Portanto, só para ver a importância destes players. Portanto, ou seja, desta perspectiva, a confiança que eles nos dão, portanto, nós acreditamos que trazem mais segurança. A outra são as ferramentas para nós fazermos segurança, que aí toca numa das predictions, portanto, ou seja, de dar-nos uma possibilidade de uniformizar e automatizar, que é muito importante na segurança. Automatizar vai ser muito importante. As ameaças estão cada vez mais sofisticadas, as equipas de segurança muitas vezes já são vistas, já eram, mas não conseguem ter capacidades para responder a tantos pedidos e solicitações por via do negócio e às vezes transformam-se nos blockers que não queremos. Portanto, temos que automatizar, temos que ser mais células, mais inteligentes. A própria cibersegurança também sofre uma transformação digital, neste sentido, ou seja, portanto, exatamente, e isto, estas grandes players, efetivamente, e o player aqui que o Almirante estava a falar, portanto, que eu sei qual é, portanto, é a nossa seleção, portanto, e by default, mas utilizamos todas as clouds, mas essa é a primária, portanto, e tem-nos dado ferramentas que permitem gerir a segurança desta forma. Sim, de outra forma não teriam acesso a elas. Exatamente. Portanto, ou seja, resumindo aqui a minha intervenção, ou seja, das 2 perspectivas, na confiança que eles dão, para mim, as user, não é? Nas 3 vertentes, portanto, porquê? Porque eles têm capacidades, têm dinheiro, têm as sinergias, conseguem ver mais do que nós e porque dependem da confiança, e a outra nas ferramentas para eles nos deixarem fazer segurança naquilo que nos compete às organizações. E esta coisa, para terminar, é muito importante perceber às organizações, perceberem, há uma imagem muito gira que é a PISA as a Service. Não é? Eu acho que o PISA as a Service devia ser usado muito para fazer analogias, porque as analogias ajudam-nos a perceber as responsabilidades, a mapear as coisas na nossa mente. E então é preciso perceber, consoante o nível de adoção e o que é que estamos a falar, as responsabilidades, porque o que muda é o perfil de risco e as responsabilidades que as organizações têm nesta adoção de serviços de cloud. Certo. E, portanto, deviam ter isto bem assente na cabeça para perceber, eu deixo de ter uma preocupação, transfiro para um contrato, em um certo caso, mas eu tenho
que me preocupar com a segurança dessa. Não, o outro nível que é a linha está um bocadinho mais ao lado. Portanto, e é nessa perspectiva. Portanto, a segurança para nós é... Muito bem. E o mais importante é que no final o mais importante é comer a pizza, não é? Exatamente. Não é como ela foi feita, como ela foi transportada, é comer a pizza e que a pizza seja de qualidade. Bem, muito obrigado aos 4 por terem aceito este nosso desafio. Muito obrigado a todos que nos assistiram.